sujeira. Finalizada então a limpeza, a gente já tirou o carburador da cuba de ultrassom. Agora vem a parte de análise dos componentes, tá? Onde a gente vai dar uma olhada no geral para ver se está tudo ok, tá? É mais fácil fazer isso com o carburador limpo, a gente não tem interferência de sujeira, tá? Então, vamos lá. Os itens que a gente deve olhar. A agulha por onde entra, né, o combustível lá na cuba do carburador. Muitos chamam de agulha, mas na verdade isso aqui é uma válvula, né? Através do cavalete ela abre, fecha e libera a entrada de combustível dentro da cuba do carburador. Então é importante olhar a ponta dela aqui, ó. Essa aqui é uma agulha que a gente chama de ponta de Viton, é emborrachada, tá? Não é mais aquela agulha igual tinha antigamente que era só metal. Agora não, a pontinha dela é emborrachada justamente para ter uma melhor vedação. Então a gente tem que observar a ponta dela aqui, ó. Porque ela é como se fosse um cone, né? Então tem que olhar se não tem desgaste, tá? Se não tem imperfeição nesse cone dela aqui. Se tiver com desgaste, provavelmente vai dar entrada de combustível, ela não vai vedar. Então o motor pode ser que fique encharcando, tá? Um dos defeitos que ele apresenta aí é quando o motor fica enchendo de gasolina, às vezes joga a gasolina para fora ali no filtro de ar, entendeu? Pode ser que a agulha não está vedando 100% e o motor tá transbordando de gasolina, está encharcando. Então, essa é a questão da agulha. Nas agulhas de regulagem é a mesma coisa, tá? Se a gente observar a ponta dela aqui, ó, é como se fosse um cone, né? E justamente o abrir e fechar, essa ponta ela se afasta e fecha, para a gente poder fazer a regulagem do fluxo de combustível. Quando eu abro, passa mais combustível, quando eu fecho, diminui. Então, olhar se ela não está torta, olhar se não tem desgaste, tomar um cuidado, porque na hora de regular, na hora de fazer os ajustes, ir devagar, tá? Tem gente, já peguei carburador, com a agulha completamente amassada aqui, a carcaça do carburador estourada. Por quê? A pessoa chegou e apertou com tanta força que acaba danificando. E chegou nesse ponto aí, não tem jeito, tem que condenar o carburador. Então sempre olhar aqui, ó, se ela não tem desgaste, porque pode acontecer de combustível ruim corroer, tá? Da corrosão, e realmente deforma, danifica a ponta aqui. E aí você não tem uma precisão na regulagem, tá? Aqui, ó, nas membrana da bomba de combustível, que seria essa membrana aqui, prestar muita atenção nesse meio dela aqui, tá vendo? Ó? Porque isso aqui, ele fica pulsando. Como é que funciona? A gente tem aqui, ó, esse furinho do carburador. Esse furo, ele vem pareado com esse furo no coletor aqui, ó. Então é como eu disse, no sobe e desce do pistão, quando o pistão sobe, cria um vácuo, então puxa. Quando o pistão desce, ele assopra. Então, esse sobe e desce faz com que essa membrana ela fique pulsando. Ela sobe e desce, sobe e desce. Aqui, como é que funciona? Um dos lados dela aqui, ó, esse lado de baixo é o lado da galeria que recebe essa pulsação do motor. Então é seco, não tem combustível aqui. Porém, o lado de cima, que é esse lado aqui, é onde fica o combustível. Então, ela também possui essas paletinhas aqui, ó. Isso aqui, na verdade, são válvulas, tá? Então, o que acontece? Essas válvulas, alinhado com os furos na carcaça do carburador aqui, faz o seguinte. Conforme isso aqui pulsa, hora que ela sobe, puxa combustível, hora que ela desce, empurra combustível. Puxa combustível do tanque e empurra combustível para o carburador. E o que faz esse sincronismo, faz com que isso mantenha sempre o mesmo sentido, são essas paletinhas aqui, ó, tá? Hora que ela puxa, uma se abre e o combustível entra. Hora que ela desce, ela se fecha e esse combustível não retorna, então ele vai para frente. Então ele sai pela outra aqui, ó. E esse ciclo se repete e o combustível vai só para frente. Então, aqui a gente não pode ter furo nela, porque se eu tiver um furo, o que vai acontecer? O motor ele vai ser alimentado de forma direta.
por essa canaleta aqui, onde deveria vir só esse sinal de pulsação, que seria o vácuo e pressão. Então, se eu tiver um furo nessa membrana, o motor não vai funcionar, porque o combustível ele vai encontrar um caminho mais curto. Tá? Ele, em vez de passar pelo carburador para ser injetado aqui pelo injetor, ser aspirado de forma normal, ele vai passar aqui pela membrana e vai ser alimentado de forma por essa galeria aqui. E aí, o que acontece? Você não tem controle nesse fluxo de combustível. Pode ser que entre muito combustível, pode ser que entre pouco combustível e o motor não vai funcionar. Então aqui a gente tem que observar desgaste nas paletas, tá? E furo, não pode ter furo aqui na membrana. No diafragma, a mesma coisa, tá? Como é que funciona? O diafragma nada mais é que o mecanismo que faz a abertura da agulha. Quando você acelera, tem um aumento no consumo de combustível. Então, esse aumento no consumo cria-se um vácuo na cuba. E esse vácuo empurra o diafragma para baixo. Quando ele desce, a pontinha dele aqui, ó, abre a válvula, a agulha, e aí entra mais combustível. Quando o motor está em marcha lenta, não preciso de tanto combustível. Então, o diafragma sobe, porque eu não tenho tanta pressão de vácuo, né, puxando combustível. Então, o diafragma fecha a agulha e aí regula o fluxo dentro do carburador. Então, aqui também a gente não pode ter um furo, porque senão vai jogar combustível para fora e o motor não vai funcionar. E também na pontinha dele aqui, ó, que é justamente a ponta que faz a abertura da agulha. Se ela tiver muito gasta, que ela desgasta com o passar do tempo, aí tem que substituir, porque pode ser que não venha a abrir o cavaletinho e a agulha. Tá? Então, no mais, agora a gente vem para o corpo do carburador. Aqui, como é que eu testo? Eu costumo passar, que eu vou pegar um spray, ó, e eu jogo o spray, isso aqui é um desengripante comum, aqui nos orifícios e eu observo se as galerias estão desentupidas. Tá? Olha lá, conforme eu jogo o spray, ó, ele sai aqui pelos orifícios. Entendeu? Aqui, ó, para vocês entenderem como é que funciona. Aqui a gente tem um circuito de alta e um circuito de baixa. Tá? Quando o motor está na marcha lenta, a borboleta aqui, ó, ela está fechada. Ela só funciona quando você acelera que ela se abre. Então, para o motor funcionar na marcha lenta, é o circuito de baixa que atua, que é aquela agulha do circuito de baixa. E a alimentação é feita por uma galeria aqui, ó. A gente tem a passagem do combustível e aqui é uma galeria. Aqui a gente tem um furinho bem pequenininho. Tá? Na verdade são dois, é uma série. São dois furinhos aqui na carcaça do carburador. Então é importante que esses furos estejam desobstruídos. Tá? Eu vou jogar um sprayzinho aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha lá, onde sai o combustível. Então, quando o motor está na marcha lenta, não é pelo injetor principal que entra combustível, é por esse furinho. Então, é bem pequenininho. Então, jogando o spray, tá, aqui nas galerias, eu consigo observar. Saiu o combustível aqui, maravilha. Saiu o spray aqui, maravilha. A galeria está desobstruída. Tá? Aqui, mesma coisa no injetor principal. Eu jogo aqui, ó, no circuito de alta. Olha lá, eu observo o combustível saindo pelo injetor principal. Então é sinal que as galerias estão desobstruídas. Então, e aqui, ó, voltando para essa parte, outra parte do carburador, onde a gente tem o bulbo ejetor. Então aqui a gente pode notar que tem duas aberturas. Tá vendo? Uma aqui e a outra aqui. Isso aqui também são válvulas, tá? Existem válvulas aqui dentro. Justamente para manter o sentido do combustível saindo do tanque, passando pelo carburador e retornando para o tanque. Tá? Então essas válvulas a gente também consegue testar da seguinte maneira. Aqui eu consigo puxando aqui pelo retorno, eu vou puxar, o ar tem que passar. A hora que eu assopro, ele não sai nada, ele estanca. Tá? Então se eu puxo, a hora que eu posso colocar a boca aqui e sugar, eu sinto que passa ar, e se eu assoprar, ele tem que vedar. Essa aqui ela já é ao contrário. Por quê? O combustível ele sai do carburador por aqui. Então é sempre um sentido.
essa daqui ela já retém daqui para lá. E ela libera daqui para cá. Então essa aqui eu testo da seguinte forma, com o spray. Eu coloco o spray aqui bem no orifício e pressiono. Olha lá. Eu tenho a passagem de combustível, de spray. No caso, quando o carburador está funcionando, é o combustível. Então, isso é sinal de que tá ok. Tá? Se não passasse nada, estaria entupida. E depois a gente vai fazer o teste, que é o teste principal, que é depois de montado, a gente vai pressionar o bulbo e ver. Quando o bulbo cola, muita gente fala, pressionei o bulbo, mas ele não está voltando. É porque a gente tem problema numa dessas partes aqui. Pode ser essas válvulas com problema, entupida. Tá? Pode ser a agulha do carburador. Essa agulha aqui, ó, com a pontinha de Viton. Que às vezes ela cola. Às vezes cria aquela meleca no carburador e ela cola ali e não deixa entrar combustível. Então você vai pressionar o bulbo, na hora que ele puxa, que ele tem que retornar puxando o combustível, a agulha não libera a passagem do combustível e o bulbo fica murcho. Ou pode ser a peneirinha aqui, ó. Se ela estiver completamente obstruída, com aquela geleca, ela também não deixa o combustível passar. E aí você pressiona o bulbo e ele não retorna. Então sempre que você pressionar o bulbo e ele não retornar, é problema de entupimento no carburador. E agora então vamos seguir para a montagem. A montagem é o processo reverso, tá? Então vou começar aqui, ó. Eu comecei da cuba e finalizei aqui no bulbo. Então a gente vai montar ao contrário. Então aqui eu venho com a membrana. Ó, notem que essas paletinhas que eu mencionei, ó, elas alinham direitinho com os furos aqui, ó. Então isso faz com que elas se abrem e fecham, válvulas mesmo, válvulas de retenção. Vou colocar aqui o filtro. Aqui é só empurrar ele devagarzinho, que tem um batente lá dentro, onde ele encosta. Ele encostou, já era, é isso aqui. Depois que você entende, é um sistema simples, tá? Mas não pode descuidar. São coisas simples que, se tiver qualquer coisa aqui fora do padrão, ele não vai funcionar. E agora a gente vem com a tampa aqui. Ela tem os encaixes, tá vendo? Tem umas marquinhas aqui, ó, uns pininhos que faz encaixar direitinho. Agora a gente vem. Eu tô trocando o bulbo, tá? Tô colocando um bulbo novo, que eu não sei quanto tempo esse aqui tem de uso. Ó, é um bulbo bem antigo, então eu comprei um bulbo novo para não ter dor de cabeça. E aqui agora a gente vem com a tampa, né? A flange que segura todo o conjunto. Apertou. Agora a gente vem aqui para a parte da cuba. Então, primeira coisa, o cavalete, que é um processo um pouco complicado. Não sei se eu vou conseguir mostrar direito aí, porque tem que segurar as duas peças ao mesmo tempo e descer. Então, ó, a agulha e agora o parafuso. Tomar cuidado com o aperto esses apertos no carburador. Por quê? Porque é um material bem mole, tá? Então, para não correr o risco de espanar, apertou. E aqui então como é que funciona? Conforme o diafragma desce, ele empurra o cavalete e abre a agulha aqui atrás. Esse cavalete ele tem regulagem. Se ele ficar muito alto, o diafragma mantém ele pressionado e a agulha aberta. E aí o carburador transborda de gasolina. Se ele ficar muito baixo, o diafragma não consegue empurrar ele. Ele encosta ali e não abre a agulha aqui. Então, uma regulagem básica é a ponta dele aqui, ó, tem que estar alinhada com a carcaça do carburador aqui, ó. Tá vendo? Essa parte mais plana aqui
é a altura que tem que ficar o cavalete, tá? Regulagemzinha básica aí. E para fechar agora, a gente vem com o diafragma. Aqui a gente encaixa a tampa. Pode observar que ele tem até um furinho aqui, ó, na tampa. Que é justamente porque, se porventura o diafragma furar, o combustível vai sair por aqui, ó, por esse furinho. Então você vai ficar sabendo aí que tem alguma coisa errada. E para finalizar, as agulhas. Tá? Então, como eu mencionei, elas têm diferença de tamanho. A maior é a de baixa. E a menor é a de alta. Aqui como é que funciona? A gente fecha até encostar, tá? Até sentir uma certa resistência. Como eu disse, tomar cuidado, porque não é apertar demais, até na hora que chegar no fim a gente percebe, a chave ela endurece aqui. Então, encostou, você não precisa apertar para sangrar não. Encostou. Beleza. A regulagem da Husqvarna, ela é um pouco a mais do que os da Stihl, tá? Não é uma volta. Esse aqui, se eu não me engano, é em torno de duas voltas e meia. Vamos deixar com 2 voltas e depois, na hora que a gente for pôr no equipamento, a gente faz a regulagem, tá? O que eu quero que vocês entendam? Não se preocupem muito com essa questão de regulagem padrão, tá? Isso não existe. Isso que os fabricantes colocam ali nos manuais de serviço é uma regulagem básica para o equipamento funcionar. Só que o afinamento é você mecânico que vai fazer, você que vai saber se está ok ou se não está, tá? Então, não se preocupe em deixar com regulagem de manual, porque geralmente o equipamento não vai funcionar 100%, não vai funcionar redondinho com essa regulagem, tá? Então eu vou deixar aqui cada uma com uma abertura em torno de 2 voltas, e depois na hora de montar o equipamento, na hora que for funcionar, a gente faz a regulagem, faz o ajuste fino. Depois a gente vê, a gente põe para funcionar, e aí depois eu falo direitinho com quantas voltas ficou. Beleza? Então só para vocês entenderem o funcionamento, como é que é? Enquanto o motor tá na marcha lenta, tá de boa, tá funcionando ali tranquilinho, ele está sendo alimentado pelo circuito de baixo, tá? Pelo L. Então, é como eu disse, são aqueles furinhos que a gente tem aqui, ó, logo depois da borboleta de aceleração. Ele fica ali em cima da borboleta, fica um pouquinho para frente da borboleta de aceleração. Tá? Então o combustível entra por aqui. Quando a gente começa a acelerar, o que acontece? A gente começa a abrir a borboleta e o motor começa a acelerar e cria uma pressão aqui, puxando o combustível. Tá? Que é o tal do efeito Venturi. Tá? Se a gente olhar a entrada do carburador aqui, ó, a gente tem essa boca maior, porém aqui dentro é um cone, ele afunila. Tá? Então esse afunilamento faz aumentar a velocidade do ar e cria-se uma pressão puxando para dentro ali. E aí sim vai entrar em funcionamento o circuito de alta, que é pelo aquele ejetor maior. Tá? Então muita gente me pergunta às vezes, meu motor funciona na marcha lenta, a hora que eu acelero ele apaga. Então provavelmente é uma deficiência, tá, na alimentação do circuito de baixa. Por quê? Qual que é a função do circuito de baixa? Ele alimenta o motor até que a gente tenha aqui uma pressão suficiente, né, para que o circuito de alta entre em funcionamento. Tá? Então, se de repente na marcha lenta ele está funcionando, conforme eu vou acelerando ele apaga, é sinal de que não está tendo combustível suficiente até a gente ter essa pressão necessária para o circuito de alta entrar em funcionamento. Tá? Geralmente resolve-se abrindo um pouco a agulha aqui do combustível de baixa, tá? Que aí você vai aumentar o fluxo de combustível, ou se de repente você aumentar e não mudar nada, pode ser entupimento no carburador, tá? Alguma sujeira aqui na galeria do circuito de baixa que está obstruindo a passagem de combustível. E aqui só para a gente fazer o teste então, um pouco de gasolina. Aqui eu já liguei a mangueira, tá? Na parte de baixo, que é por onde a gasolina sobe. Vamos pôr. E aqui eu pressiono o bulbo.
Olha lá, está enchendo. E aí o excesso, ó, ele joga pelo retorno. Beleza? Então, a gente finaliza aqui o vídeo de limpeza do carburador, tá? E o próximo vídeo a gente vai escutar o motorzinho roncar. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa seu joinha aí pra gente e até a próxima!